Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pro Mané. E se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer um esboço aí, né? Escalar meio que na correria, a rodada já começa amanhã, certo? Nosso time principal para a 34ª rodada. Começou a contagem regressiva pro final do Cartola. Sem perder muito tempo, simbora lá pro Vitão. Pessoal, isso aqui foi então a pontuação do nosso time do canal, mais uma vez, muita regularidade, uma boa pontuação para a rodada sim. A média dos cartoleiros foi de 44 pontos, certo? O time foi muito bem, né? Só teve duas coisinhas aqui que eu fiquei um pouco arrependido aí, né? Na live eu acabei tirando aqui o Lucas Claro e botei o Cuesta, certo? E realmente poderia ter aumentado a pontuação do nosso time. E claro, eu mantive o Volpe, fui insistente, né? E tinha outros goleiros melhores, tanto é que a maioria dos goleiros que eu indiquei foram muito bem, inclusive o Wilson. E com isso a gente poderia, quem sabe, ter passado de 100 pontos. Mas não dá para ficar chorando ali o leite derramado. Vamos gravar o vídeo rapidinho. Ah, outra coisa, vou fazer sem edição. Não analisei a rodada ainda, vou fazer junto com vocês aqui, certo? Então, se eu falar alguma besteirinha aí, vocês me perdoem. Porque a rodada já começa amanhã, às 4 da tarde, já vai ter Grêmio e Santos, ou seja, o mercado fecha às 15 horas. Portanto, a gente vai fazer uma live entre 11 horas da manhã e meio-dia amanhã. Tá certo, pessoal? Inclusive, para quem não sabe ainda, vão valer apenas 8 jogos. Botafogo, Sport, que vai ser na sexta-feira, não vale pro Cartola, tá? Nem Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, tá certo? Vamos vender nosso time então. Vender esse time todo. Embora lá para nossa escalação. Mas antes, vamos dar uma passadinha aqui rapidinho na Liga dos YouTubers. Vamos ver como é que foi a última rodada. Maior pontuador da rodada foi o canal Oráculo do Cartola do Felipe, 106.38. Em segundo foi o Mitos e Mitas do Leonardo, 96.39. Em terceiro, o canal Toca no 10, 95.18. Em quarto, o canal Leiva, com 94.86 do Ronaldo. E em quinto, o Clube Atlético Marcelo Carneiro, do Marcelo Carneiro, 94.78. Esses foram os 5 maiores pontuadores da rodada. Vamos dar uma olhadinha como é que tá o campeonato? Canal Dica do Ted ainda continua em primeiro aqui com 2.408 pontos. Em segundo, DJ Cartoleiro do Gustavo com 2.379. Em terceiro, canal Leiva do Ronaldo, 2.319. Em quarto lugar, o canal Angel Diógenes do Angel, 2.313. Em quinto, o MW Team, né? MW Team Cartola FC com 2.289 pontos. Essas aí foram as colocações no geral e os 5 primeiros maiores pontuadores da Liga dos YouTubers. E claro, não poderia deixar também aí, né, aproveitando esse horáriozinho de recado aí, né, essa sessão recado, fazer o jabazinho aqui do canal. Ligas do Mané, para quem não conhece ainda, tem um link logo abaixo aqui na descrição. Site Ligas Apostadas do Mané. Rodada 33 deu 139 times com uma premiação de R$ 1.251, certo? Inclusive a rodada 34 aqui, ó, já está aberta as inscrições, né? Vai fechar aqui as inscrições junto com o fechamento de mercado, né? A mensal também de janeiro já divulguei os vencedores no Instagram, certo? A de fevereiro já está aberta, também irei fechar as inscrições, né? Junto com o fechamento do mercado para essa rodada. Então você que quer uma ligazinha de irregularidade nesse finalzinho de Cartola, tem a liga de fevereiro aqui, certo? Se você gosta de tiro curto, já abrimos a inscrição para a 34ª rodada. Tá dando em média aí 150 times, um pouquinho mais, um pouquinho menos, certo? Esse aqui foram os vencedores da 33ª rodada, certo? Divulguei aqui já no Instagram, tô divulgando aqui no vídeo. Pagamento em 24 horas, todos aqui, todos receberam a sua devida premiação. Menos o Ronaldo aqui, mas já entrei em contato com ele, ele já me respondeu, vai passar os dados bancários depois para receber, certo? A mensal, a mesma coisa, tá? Todos aqui já receberam, inclusive só quem não recebeu ainda, mas eu já entrei em contato, tá? Deixa eu pegar aqui meu papelzinho aqui, né, para ser bem fidedigno, tá? O Elísio, já mandei uma mensagenzinha para ele, mas ele não me respondeu, tá? E o Zelito, os demais aqui todos também já receberam, né, as premiações. Não gosto de gravar meu vídeo antes de quitar, né, minha dívida aqui e pagar a premiação dos vencedores do Liga do Mané, certo? Então esse aqui é o Instagram do Mané Cartola, também tem um link logo aqui abaixo, quem quiser seguir vai ser muito bem-vindo. É por aqui que eu boto os times atualizados do canal, é por aqui que eu boto alguns cards que eu acredito serem importantes para a rodada, inclusive cards de arbitragem, que a gente está com um acerto bem bom, bem grande, certo? Então quem quiser seguir a gente no Instagram vai ser muito bem-vindo. E quem quiser participar aí do Ligas do Mané, é só vir aqui, botar para se inscrever, tudo automatizado, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, eu disponibilizo o Pix, tá? Tem dúvida, me chama aqui no WhatsApp, vou atender com o maior carinho. Finalmente aí, vamos para a nossa escalação aí, explorando ao máximo as estatísticas do nosso querido Catimb States ou Catimb Stats, né?
parceiro aí do canal, também tem um link logo aqui abaixo, precinho promocional, 11,90 as últimas rodadas aí do Cartola. Botou o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto. Vamos lá. Casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros. Quem anda mais conquistando pontos e cedendo, né? Pontuação média, conquistados e cedidos nos últimos 5 jogos. Quem vem conquistando uma quantidade considerável de pontos dentro de casa com seus goleiros nos últimos 5 jogos, tá? É o Bahia e o Fortaleza, certo? O Fluminense tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é um time que não cede quase pontos, mas o Curitiba cede uma quantidade considerável e aqui me interessa bastante, né? Então o Douglas aqui, pô, falar nisso, duas coisas que me chamaram a atenção nessa rodada, né? Pô, aquela entrada do Castano, Douglas, pelo amor de Deus, como é que ele me faz aquilo que lá é um crime, né? Coitado do Douglas, tomou 5 pontos na cara, no queixo ali, né? Mas acredito que por causa do ponto ali, ele vai estar liberado para jogar, deve jogar com certeza, tá com uma média de 5.01 jogando em casa, certo? Negativa pouquíssimas vezes, é um excelente goleiro para Cartola, tem bastante regularidade, né? O problema aqui é que o Fluminense anda fura-olho aqui, ó. O Fluminense cede pouquíssimos pontos aqui, ó. Nos últimos 5 jogos fora de casa, negativou 2 goleiros, cedeu pouquíssimos pontos para os outros 2, né? Só o Jailson, né, conseguiu pontuar bem, fazendo 8.4 na 21ª rodada. Isso é porque o Fluminense não fez gol, porque o Fluminense é um time que costuma fazer gol fora de casa. Se a gente olhar aqui, ó, o confronto, onde é que tá o confronto aqui do nosso querido Bahia e Fluminense? O Bahia é o 17º melhor mandante, ou seja, tem uma campanha ruim em casa, de trás para frente, e o 3º pior mandante da competição. Tem uma média de gols sofridos de 1.25 no geral, isso é alto, né? E o Fluminense é o 8º melhor visitante, tem uma boa campanha fora de casa. Tem uma média de gols como visitante de 1.19, ou seja, as duas médias, tanto de gols sofridos como gols feitos, né? É acima de 1 gol, certo? Mas isso é de maneira geral. E aqui, ó, o Bahia nos últimos jogos, certo? Nos últimos 2 jogos aí, ó, vem conseguindo manter o SG, certo? Enquanto que o Fluminense aqui, ó, nos últimos jogos só não fez gol contra o Corinthians. Mas isso aqui também, ó, foi aquele jogo de 5-0 que não valeu pro Cartola, mas mesmo assim não fez gol, certo? Então o Bahia tá conseguindo manter o SG nos últimos jogos, mas o Fluminense é um time fura-olho, tá? Fora de casa ele costuma geralmente tirar o SG dos adversários, né? Mas a gente tá vendo aqui que o cruzamento scout é salutar e o desempenho do Douglas vem sendo um bom desempenho sim, dentro de casa. É um bom goleiro para a rodada, assim, vejo com bons olhos, certo? Mas outro goleiro aqui que me chama muita atenção, talvez esteja entre as melhores opções para a rodada, é o Felipe Alves. Está com uma média de 2.93, certo? E dentro de casa aí, nos últimos 4 jogos, vem pontuando bem, muito porque o Fortaleza vem conseguindo manter o SG. Vai enfrentar um Curitiba que está vendendo caro aí as derrotas, os empates, está vencendo alguns jogos, está 5 jogos invicto. Deve ir para lá buscar a vitória, porque tem que ser, né? É o confronto ali do rebaixamento. Se o Fortaleza ganhar, praticamente se livra, né? E se o Curitiba perder, praticamente dá adeus aí, vai ser difícil escapar da zona da degola, certo? Mas, de maneira geral aqui, ó, negativou 2 goleiros nos últimos 5 jogos fora de casa e cedeu pontos para 3, né? Vejo o Felipe Alves com bons olhos sim para essa rodada, certo? Ainda mais se a gente levar em consideração aqui o confronto, ó, Fortaleza e Curitiba, a gente vai ver que Curitiba não tem uma campanha tão boa assim fora de casa e tem uma média de gols como visitante de 1 gol. E o Fortaleza, por mais que tenha caído muito, já chegou a ser um dos melhores visitantes da competição. Hoje é o 11º melhor visitante. Tem uma média de gols sofridos no geral de 0.63. É um time que costuma tomar poucos gols em casa. A maior prova disso está aqui nos últimos confrontos, tá? Anda conseguindo manter o SG. E o Curitiba, por sua vez, aqui, ó, fora de casa, faz pouquíssimos gols, tá? Nos últimos 5 confrontos, passou em branco em 2 oportunidades e nos outros jogos fez apenas 1 gol, tá? Eu sei que é um jogo lá na parte de baixo da tabela, meio perigoso de se arriscar, mas vejo sim o Felipe Alves com bons olhos aqui pelo cruzamento scout, né? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede ponto para goleiro? O Sport, tá? E quem quiser arriscar no Botafogo, digo arriscar por quê? Porque o Botafogo praticamente já está rebaixado, certo? Então é meio complicado assim, deve ser muito exigido, inclusive até aqui, ó, não dá nem para saber ao certo, né? Qual é o goleiro do Botafogo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tô falando besteira, gente, me desculpe aí, né? Como eu falei, não ia editar. E dos times que vão jogar fora de casa, né? Quais são os times que mais cedem pontos para goleiros adversários? O Sport. Só que esse jogo, como a gente já viu, não vai valer pro Cartola, certo? O Vasco anda cedendo uma quantidade considerável, mas o Flamengo não conquista muitos pontos dentro de casa. Ainda mais o Flamengo agora que tá com essa situação aí, ó. Forçar a volta do Diego Alves, sentiu de novo ontem, o Hugo voltou. Então, acho até que deve ser o Hugo, mas é meio complicado. O Flamengo é um time geralmente muito ofensivo dentro de casa, certo? Mas que o Vasco tá cedendo uma quantidade considerável de pontos, tá? E dos times que vão jogar em casa, novamente quem cede pontos para goleiros adversários, o Botafogo. Esse jogo aqui, ó, seria muito bom de escalar os goleiros, tá? Pena que não vai valer pro Cartola, certo? E dos times que vão jogar em casa, né, que vai valer pro Cartola, quem tá cedendo
muito ponto, o Atlético Paranaense e o Inter conquistam uma quantidade considerável. Inclusive isso aqui vai ser o jogão da rodada, ao meu ver, tá? Porque realmente o Atlético tá buscando uma Libertadores, tá muito bem, e o Internacional com 9 vitórias seguidas aí, tá com uma campanha sensacional, certo? Mas aqui o Wilson tá valorizado, mas também vale a pena, tá? O Fortaleza é um time que cede pontos para goleiros adversários e o Curitiba vem conquistando, tá? Então vejo com bons olhos também o Wilson. A questão é que o Wilson tá um pouquinho valorizado, né? Tá precisando fazer 15,90, né? E não tem uma média tão boa fora de casa, 0,94. Apesar de que nos últimos jogos não negativou, né? E vem de 2 boas pontuações nos últimos 5 jogos. O Fortaleza, por sua vez, aqui, ó, é um time que vem cedendo pontos, só não cedeu aqui pro João Paulo, mas na maioria das vezes vem cedendo porque também tem muita dificuldade de fazer gols dentro de casa. Inclusive, de todos os confrontos aqui, eu sei que é difícil a gente fazer um prognóstico, tem tudo para ser um jogo de poucos gols, Fortaleza e Curitiba, tá? Porque são 2 times, Fortaleza tem dificuldade de fazer gols em casa e Curitiba dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? Então, de repente, pode valer a pena sim, mas o Wilson está muito valorizado. Vamos dar uma olhadinha em defesa difícil, né? Porque pontuação desarme, goleiro faz, mas nem tanto assim. Defesa difícil. Quem é que vem fazendo uma grande quantidade de defesa difícil com seus goleiros em casa? Novamente o Bahia. Então Douglas novamente é uma boa opção, só que o Fluminense é um time perigoso. Cede pouquíssimas defesas difíceis para goleiros adversários. Goiás está fazendo uma quantidade considerável em casa, mas o Tadeu não está bem, as pontuações do Tadeu não estão sendo boas, mas o Atlético é um time ofensivo, mas todavia cede pouca DD. Quem é que está cedendo muita DD para goleiros adversários? O Internacional, tá? O Internacional cede muito, o time que vai jogar fora de casa, e dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede DD é o Atlético Paranaense. Por mais que o Inter não conquiste muito, né? Ó, pode ver, o Santos conquista poucas defesas dentro de casa, né? E o Inter com Lomba conquista poucas defesas difíceis fora. Mas são os 2 times que mais cedem com mando de campo trocado. Então vejo sim com bons olhos para essa rodada o Santos, tá? Por mais que os goleiros estejam um pouquinho valorizados, o Santos precisando de 4,80, mas tem uma média de 1,73 em casa. Nos últimos 5 jogos aí negativou apenas num jogo, nos demais até que fez uma pontuação considerável. O Atlético Paranaense melhorou muito defensivamente, está se tornando uma das defesas menos vazadas da competição, e o Inter está numa sequência aí sensacional de 9 vitórias e com certeza não vai para lá para se defender, vai atacar também, vai ser um jogão, certo? E o Internacional oscila, porque é um time que está atacando muito mesmo fora de casa. Nos últimos 5 jogos negativou 3 goleiros, mas em compensação os outros 2 que ele cedeu pontos, mitou o Douglas e mitou o Jean. Então isso tudo vai depender da circunstância da partida, né? É um goleiro de certo risco, mas acho que vai ser um jogo pegado, e o Atlético Paranaense está com um bom sistema defensivo, assim como o Internacional também. Lomba também vejo com bons olhos, não é aquele goleiro para defesa difícil, tem uma média ruim fora de casa, 0,45, está muito valorizado, 13 pontos, mas o Atlético é o time que mais cede, certo? O Lomba também, da mesma forma, está oscilando um pouco, mas está conquistando mais pontuações positivas do que negativas nas últimas rodadas. O Atlético Paranaense, por sua vez, é um dos times que mais cedem pontos jogando em casa, aí, como a gente viu, né? Na verdade, é o que mais cede para goleiros adversários. Ó, tudo verdinho aqui, ó. É um goleiro de certo risco? É, porque vai ser um jogo difícil, né? A gente não tem como fazer um prognóstico correto, mas pelo cruzamento de scouts aqui, ó, em termos de defesa difícil, o Lomba até que vale o risco. O problema é que ele está muito valorizado. E dos goleiros que vão jogar aqui, ó, fora de casa, quem é que anda fazendo uma quantidade considerável de defesa difícil? O Wilson faz uma quantidade considerável de defesa difícil, só que o Fortaleza não cede muito. Aqui o Fernando Miguel, de repente, pode ser uma boa, porque o Flamengo cede uma quantidade considerável de defesas difíceis, né? E o Flamengo é um time altamente ofensivo, né? De repente vai exigir muito o Fernando Miguel, né? Mas eu acredito que dos goleiros jogando fora de casa, realmente o Jean é a melhor opção, porque ele vem fazendo muita defesa difícil fora, e o Bragantino é um time que ataca bastante, certo? Exige bem dos goleiros adversários, então vejo o Jean assim com bons olhos, ainda mais se levar em consideração que o Jean está desvalorizado, que isso é raro no campeonato, está com uma média de 5,11, certo? E nos últimos jogos aqui fora de casa, aqui, ó, negativou apenas uma vez contra o Grêmio. Os demais jogos vem pontuando e pontuando muito bem. Todo mundo sabe que é ele que bate pênalti, né? Bate algumas faltas no Atlético Goianiense, e o Atlético Goianiense, como a gente vai ver ali, é um dos melhores visitantes da competição. Aqui vai ser outro jogo também, porque o Atlético Goianiense tem um bom desempenho fora de casa, e o Red Bull Bragantino está com um ótimo desempenho dentro de casa. Ó, nos últimos 3 jogos aí, ó, o Bragantino negativou 2 goleiros e cedeu pontos para os outros 3. Mas pelo desempenho do Jean aí, por estar valorizado, né, tá valendo a pena. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui no confronto, ó, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, a gente vai ver aqui, ó, que é bem pegado o negócio, ó. O Bragantino é o 6º melhor mandante, né? Tem uma média de gols com mandante de 1,88, uma das melhores médias dentro de casa de gols feitos, né? E o Atlético Goianiense é o 6º melhor visitante, então é bem emparelhado. A campanha do Atlético Goianiense é muito boa fora de casa, e ele tem uma média de gols sofridos de 1,19. Isso é no geral. Vamos ver nos últimos jogos aí, ó. Olha só o desempenho do Jean. Nos últimos 5 jogos fora de casa, o Atlético Goianiense sofreu gols em 4 deles. Apenas manteve o SG contra o Sport. E mesmo assim, ele continua pontuando bem, certo?
E o Bragantino, por sua vez, é um time que está fazendo muito gol dentro de casa, só passou em branco contra o Atlético Paranaense, porque é uma das melhores defesas hoje na atualidade da competição, certo? Mas nos demais jogos aqui, ó, faz gols em mais que 2 gols por partida, certo? Então o Jean deve ser muito, muito exigido nessa rodada, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em SG. SG tá difícil aqui, ó. Quem é que anda construindo muito SG dentro de casa? Ó, Fortaleza, e o Curitiba anda cedendo, certo? O esporte aqui não vai valer, não vale a pena, né? Olha aqui o que eu falei sobre o jogo Fortaleza e Curitiba. Qual é o time que jogando em casa mais cede SG para adversário? Fortaleza. E por mais que Curitiba não conquiste, né, muitos SG fora de casa, aqui, ó, é o cruzamento de scout que mais agrada para SG. Posso errar? Pode, é futebol, mas... E dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito SG além de Fortaleza? O Goiás, tá? O Goiás não tá bem, ele tinha dado uma pequena melhora, mas parece que agora já se entregou novamente, tá complicado. E vai enfrentar um Galo aí, ó, que tá na parte de cima da tabela, ao encosto ali de Internacional, de Flamengo, e realmente, né, tem tudo pro Galo ir bem nessa rodada, por mais que o Galo seja um time que tome muito gol fora de casa. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que vem cedendo, vem conquistando muito SG? O Ceará. Por quê? Porque o Ceará também é outro time que joga melhor fora de casa. A gente percebeu, o Ceará tem a 4ª melhor campanha como visitante, né? Tem uma média de gol sofrido de 1.44, muito alta, certo? E como é que ele tem a melhor campanha com uma média tão alta assim? É porque ele tem uma média de gols como visitante de 1.75, ele faz muito gol fora de casa. O Corinthians, por sua vez, não tá com essa campanha toda, melhorou, mas depois caiu novamente. Acredito até que essa queda do Corinthians muito diz em razão do Janderson ali ter se machucado e saiu. Acho que ele que segurava bem a onda ali na defesa, né? O Corinthians não se encontrou mais defensivamente nos últimos jogos. Tem uma média aí de gols com mandante de 1.19, que não é muito alta. Vamos dar uma olhadinha aqui no Corinthians. O Corinthians oscila bastante aqui, ó, tá? Oscila bastante. Não fez gols contra o Bragantino, fez 3 contra o Sport, certo? Fez apenas 1 contra o São Paulo, fez 2 contra o Corinthians. Então deve ser um jogo de bastante gols. Esse aqui foi 5-0, não valeu pro Cartola e por isso que tá assim 0-0, né? E o Ceará, por sua vez, percebam só. O Ceará andou segurando alguns SGs aí, ó. Segurou o Fortaleza, o Bahia, o Flamengo, que é um bom ataque, o Goiás. O Ceará vem conquistando SGs aí fora de casa, tá? E é um time que faz muito gol fora de casa, certo? Faz muito gol fora de casa. Então vejo sim o Richard com bons olhos aí pra essa rodada também, né? Então assim, ó, em termos de SG, de repente pode até fazer uma ou outra defesa divisa, apesar que o Corinthians não cede tanto assim. O Richard vejo sim com bons olhos, tá? Vejo com bons olhos também o Wilson jogando fora de casa, né? E por mais que não conquiste aqui, ó, SGs, o Jean também vejo com bons olhos, porque é o melhor goleiro do Cartola no momento, certo? Jogando em casa aqui, ó, Felipe Alves para SG. E pensando em defesa difícil, o Douglas, né? Então seria essas as minhas indicações nesse momento, certo? Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, o Everson, porque de repente pode conseguir um SG, tem uma média de 1.58, fora de casa tá oscilando demais, só consegue pontuações boas quando consegue manter o SG, como foi aqui, ó, contra o Atlético Paranaense, tá? Então fica meio complicado, né, pelo desempenho do Galo fora de casa, mas a verdade é que o Goiás vem cedendo pontos. Nos últimos 5 jogos, só negativou aqui o Luan Poli. Os demais goleiros cedeu ponto, tá? Mas vejo um certo risco aí. Vejo o Jean, né, com mais segurança, o Douglas, né, com mais segurança. O próprio Felipe Alves que eu falei, né, de repente com mais segurança também. O Richard não dá para se jogar fora, como eu falei, tá com uma média de 3.74 e anda fazendo belas atuações aí fora de casa aí, ó. Muito porque vem mantendo SG, mas também vem fazendo algumas DDs aqui, ó, como 2 DDs contra o Flamengo, certo? O Corinthians, por sua vez aí, ó, só negativou o Luan Poli, né? Porque o Sport anda muito mal realmente. Os demais jogos aqui, ó, cedeu pontos para goleiro adversário. Então vejo o Richard sim como uma das melhores opções aí pro gol para essa rodada, tá? E eu tô bem sério, eu sou bem sério para vocês. Tô bem em dúvida acerca do goleiro para essa rodada, tá? Queria ir muito com o Jean, mesmo escalando o Claudinho na frente, tá? Isso dá muito certo às vezes, certo? Ainda mais ele estando desvalorizado, tá? Tô muito tentado aí com o Felipe Alves, certo? Que por mais que tenha essas pontuações negativas, essas estão sendo fora de casa, porque em casa vem mantendo um bom desempenho, tá? E o Curitiba tem uma certa dificuldade de fazer gols, e o Richard principalmente, tá? O Richard é a mesma coisa, essas pontuações aqui, ó, são jogando em casa, fora de casa tá atuando muito bem. Então assim, ó, tô com uma leve tendência aí pro Felipe Alves e pro Richard, tô bem em dúvida, tá? Tô bem em dúvida mesmo, né? Ou escalo o Jean, mesmo sendo contra o Claudinho, ele é um cara que pontua mesmo perdendo SG, porque o Bragantino ataca demais dentro de casa, tá? Ataca demais dentro de casa. Mas nesse momento eu acredito que eu vou aqui com o Felipe Alves, tá? Tá um pouquinho valorizado por enquanto. De repente eu vou mudar até o final aí, né, do vídeo, porque como eu falei, vai ser sem edição aqui. Tô escalando junto com vocês, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em zagueiros, né, para não perder muito tempo. Não vai ter edição mesmo, pontuação média. Quem vem conquistando muito pontos com zagueiros dentro de casa, o Corinthians vem contando uma quantidade considerável, mas como a gente viu, o Ceará é um adversário difícil, né, jogando fora de casa e não cede quase nada para zagueiros adversários. Bahia vem conquistando alguns pontos,
mas o Fluminense também é difícil fora de casa e não cede quase nada. Aqui já tem um cruzamento de scout que agrada bastante, tá? O Fortaleza, né, tá conquistando alguns pontos e o Curitiba vem cedendo alguns pontos. Isso tudo por quê? Pela dificuldade do Curitiba de fazer gols fora de casa, certo? E o Fortaleza e o vira e volta Fortaleza segura algum SG, mesmo não estando tão bem na competição. Dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito SG? Goiás, tá? Cede uma quantidade considerável, inclusive depois do São Paulo aqui, que não vai valer, é o time que mais cede, certo? Fortaleza novamente aqui, ó, por isso que eu digo que esse possa até queimar a língua, mas esse jogo tem tudo para ser um jogo de poucos gols ou talvez até 0 a 0, tá? O Atlético Mineiro não vem conquistando muitos pontos, porque perde muito SG, mas o Goiás é o time que mais cede. E quem é que vem conquistando uma quantidade considerável de pontos com seus goleiros aí fora de casa? O Ceará, tá? Então aqui eu vou indicar 2 zagueiros, certo? Vamos botar aqui zagueiros, certo? Um tá muito bem na competição, com muita regularidade, tá? Onde é que tá ele aqui? É o Thiago, certo? O Thiago tá com médias melhores fora de casa do que dentro de casa, 3.93 jogando fora. E as últimas pontuações do Thiago fora de casa têm sido muito boas. Ele é um zagueiro que sobe muito bem na bola aérea, tá? E já fez gol na competição, inclusive. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, já tem um gol na competição. Então vejo um bom jogo sim. Por que vejo como um bom jogo? Porque o Corinthians vira e volta aí, ó. Tudo verdinho, gente. Só negativou o Sport naquele 3 a 0. Os demais jogos aqui, cede ponto sim o Corinthians para zagueiros adversários. Vejo o Thiago como uma das melhores opções para a rodada, tá? Mesmo porque ele está entre os zagueiros com melhor média básica. Se perder o SG ainda vai conseguir pontuar razoavelmente bem, tá? Outro zagueiro aqui, ó, que vocês podem até rir de mim, tá? Mas eu vou indicar o Paulão. Primeiro porque está desvalorizado. Devo botar ele lá no time de valorização do canal, tá muito valorizado. Tem uma média de 3.48 jogando em casa. E olha só, os últimos 6 jogos dentro de casa só negativou apenas uma vez, tá? Então, tô quase propenso a botar ele no time principal. E queira ou não queira aí, o Curitiba, ó, tudo verdinho também, ó. Só negativou aqui o Leandro Castan, na 30ª rodada. Então vejo sim com bons olhos aí o Paulão, tá? O Thiago também com bons olhos. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui em desarmes. Desarmes. Quem é que vem desarmando muito? Goiás. E vai enfrentar um time que, por mais que não ceda muito desarmes, é sempre bom colocar zagueiros que desarmam muito contra times ofensivos, tá? Mesmo porque os zagueiros do Goiás estão entre os zagueiros com melhor média básica da competição. Sem pensar em SG, tá? Tá com uma média de 3.13, o David Duarte. E realmente aqui, ó, o Goiás na lanterna, tomando gol praticamente todo jogo. E mais de um aqui, ó, ele vem pontuando bem, tá? Porque vem desarmando, é um zagueiro que chega bem na frente, certo? E o Atlético Mineiro, por sua vez aí, ó, não é o time que mais cede, né? Oscila um pouquinho, mas cede alguns pontos, né? E eu vou mostrar ele depois ali, que o David Duarte tá entre os zagueiros com melhor média básica, tá? Sem pensar em SG, mais para desarme. Fábio Santos também, 3.81. Olha só as pontuações aqui, ó. E sempre tomando gol aqui, na maioria das vezes dentro de casa, tá? Então vejo sim os zagueiros do Goiás com bons olhos. Por quê? Porque se a gente vier aqui, ó, estatísticas, vamos abrir aqui, ó, média básica para zagueiros. Eu sempre me socorro da média básica. O que é a média básica? Tira SG, tira gol, né? E tira assistências, maiores pontuações do game. O que sobrar é a média básica. O Nino é o zagueiro com melhor média básica. Depois do Keno, ó, o David Duarte é o terceiro e o Fábio Sanches o quinto, tá? Vejam como eles estão bem ranqueados aí, os zagueiros, né, do Goiás, tá? Sem pensar em SG, certo? Outros zagueiros aí que podem valer a pena, né? Aqui, ó, o Ceará faz muito gol fora de casa, mas cede muito desarme. Só que o Corinthians não desarma tanto. Então, quem quiser arriscar aí num zagueiro do Corinthians, no Gil, de repente tá valendo, tá? Eu fico meio assim porque realmente o Ceará tá jogando bem fora de casa e o Corinthians deu uma queda. Mas de repente pode valer a pena. O Gil tá com uma média de 3.07 e é outro zagueiro de muita regularidade aqui, ó. Só negativou na 21ª rodada. Nos demais jogos, vem pontuando bem. A questão é que o Ceará cede desarme, mas não cede tanto ponto assim, ó. Mas negativa poucos zagueiros, tá? Quem quiser apostar aí no Gil, pode valer a pena, porque o Ceará é ofensivo e deve proporcionar desarmes aí, né? Para zagueiros do Corinthians. E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme para zagueiro? Flamengo. Normal. Times ofensivos cedem desarmes, né, para zagueiros e laterais do time adversário. Então, sem pensar em SG, né? De repente pensando aí em desarmes, de repente um Marcelo Alves, mas o Marcelo Alves está jogando só bem dentro de casa. Eu vou ficar em stand-by. Esse clássico aí não vou indicar ninguém do Vasco não, né? Por mais que tenha empatado com 0 a 0. Deixa eu ver o Ricardo aqui como é que tá. 1.69. Também já tá jogando melhor dentro de casa. É complicado. A questão é que o Flamengo cede desarme. Quem quiser arriscar aí, o desempenho dos zagueiros, né, do Vasco não estão tão bons assim em termos de desarme, certo? Mas a questão é que o Flamengo é o que mais cede. E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que mais cede desarme aí para zagueiros adversários? O Atlético Goianiense. E aqui vai entrar um cara aqui, ó, que está entre os líderes em desarmes da competição e tem muita regularidade, tá? É o Léo Ortiz.
O Ortiz está com 59 desarmes em 31 jogos, né, quase que 2 por partida, tem uma média de 3.06 jogando em casa, e é um cara aqui, ó, de muita regularidade, que dificilmente negativa, tá? Dificilmente já negativou, mas lá nas primeiras rodadas já faz muito tempo, e a gente tá vendo aí que o Atlético Goianiense cede uma quantidade considerável de pontos, negativa pouquíssimos zagueiros, né? Como eu falei, tô analisando o vídeo com vocês aqui, não analisei a rodada antes, tô percebendo que para zagueiro tá complicado, tá? Ó, o Ceará já me agrada aqui, ó, bem equilibrado aqui, ó. O Corinthians cedeu 16 desarmes nos últimos 5 jogos em casa, e o Ceará conquistou 16 desarmes nos últimos 5 jogos jogando fora de casa com seus zagueiros. Já me agradou bastante aqui, tá? Já me agradou bastante aqui, ó. O Santos também vem desarmando muito, tá? E também vem desarmando bastante aqui, ó, por mais que o Goiás não ceda, o Galo, certo? Então, de repente, quem quiser dar uma arriscada, não tem um bom desempenho fora de casa? Não, longe disso. Tem um desempenho melhor em casa do que fora. Fora tem uma média de 1.89. Mas é um cara que pouco negativa, tá? E o Galo, como tá buscando algo mais, e o Goiás tá com uma certa dificuldade de fazer gols em casa, de repente tá valendo... E, ó, e o Goiás tá cedendo muito ponto pra zagueiro, gente. Por quê? Porque tá com dificuldade de fazer gols em casa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto aqui. Onde é que tá o nosso querido Goiás e Atlético? O Atlético é o 11º melhor visitante, né? Tá com uma campanha ruim, né? Fora de casa, dentro de casa não, ele é o primeiro melhor mandante da competição. Se ele tivesse uma campanha um pouquinho melhor fora, talvez ele estivesse liderando o campeonato. Ele oscila demais fora de casa. Tem uma média de gols sofridos como visitante, ó, de 1.81. O Goiás é que faz pouco, ó, tem uma média de gols como mandante de 0.94 e é o 18º melhor mandante, ou seja, de trás para frente, o segundo pior mandante da competição. E realmente aqui o Goiás aqui, ó, nos últimos 5 jogos, tá, fez gols apenas contra o Palmeiras, que foi o time reserva, e contra o Sport, que anda mal na competição. Nos outros 3 jogos passou em branco. O Goiás, o Atlético Mineiro, por sua vez, que é complicado aqui, ó, só manteve SG contra o Atlético Paranaense. Os demais jogos sofreu gols e mais de um gol. Esse que é o grande problema do Galo, tá? Mas para essa rodada, acredito que dá para apostar no SG do Galo. Tá? Dá para apostar no SG do Galo. E por que eu tô falando isso? Porque a gente já viu e vou mostrar de novo. O SG aqui, ó. O Goiás é o time, juntamente com o Fortaleza, que mais se deu ao SG jogando dentro de casa, tá? E o Ceará é o que mais conquistou jogando fora. E quem mais conquistou jogando em casa, o Fortaleza, tá? Fortaleza. Então vejo com bons olhos sim, né? De repente algum zagueiro aí do Galo, certo? Vai ser um jogo complicado. Pedro Henrique tá com muita regularidade também, tá? Vai ser um jogão, certo? O Inter é que não tá cedendo muito ponto. Pra zagueiro, pra essa rodada tá complicado. Léo Ortiz parece que tem um pouquinho mais de segurança pela regularidade dele. Mas se a gente vier aqui no confronto aqui, ó. O Atlético Goianiense é um time de fazer gols fora de casa. A gente já viu, mas vou mostrar novamente aqui, ó. O Atlético tem 6ª melhor campanha, né? Ó, o Atlético vem fazendo gol todo jogo aí fora de casa, né? E o Bragantino, por sua vez, vem tomando gol todo jogo dentro de casa. Então, eu fico meio cabreiro assim de escalar o Ortiz, tá? Então, eu vou seguir essa linha de raciocínio aqui, ó. Onde é que tá aqui os cruzamentos scout? De repente, por saldo de gol, ó. Ceará é um dos meus zagueiros, fora de casa é o que mais conquista, mesmo o Corinthians cedendo pouco, certo? E vou tentar aqui, ó, um defensor do Galo, porque o Goiás é o que mais cede. Por mais que o Galo não conquiste muito, vou tentar, paciência, né? Queria botar o Paulão aqui, mas já tô com o Felipe Alves, tá? Já tô com o Felipe Alves, então eu vou escalar aqui, ó, o Júnior Alonso, certo? Pode ser que eu me dê mal, pode, mas é um cara que tem uma certa regularidade, às vezes uma bola aérea, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se anda tomando muito gol aí de zagueiro aí o Goiás. Gols. Não, quem tomou gol aqui foi o Atlético Paranaense, ele do Gustavo Henrique, né? O Léo Ortiz pode ser uma boa. O Atlético Goianiense também vem tomando gol aí, sem pensar muito em SG, né? Aqui é nas últimas 5, né? Deixa eu ver no total de rodadas. Ah, o Goiás foi o time que mais tomou gol de zagueiro jogando dentro de casa no total. No total. Me agrada bastante. Não, vou ficar realmente nesse momento aqui, né? Com o Júnior Alonso, certo? E meu outro zagueiro aqui vai ser o Thiago. Elogiei bastante ele. Tá com muita regularidade, um dos zagueiros mais regulares. Isso me agrada bastante. E a campanha do Ceará fora de casa, tá? Vejo com bons olhos. Mesmo perdendo SG, é um cara que pode recuperar a pontuação. Ok? Vamos para os nossos queridos laterais agora. Inclusive eu estava em pontuação média aqui, ó. Lateral. Não, realmente. Tá, eu tinha visto no geral, mas voltei aqui para os últimos 5, tá? E realmente Fortaleza aqui, pelo cruzamento de scouts aqui, é o mais agradável. Se bem que o Corinthians aqui, ó. O Corinthians nas últimas 5 rodadas aqui, ó. É um dos times que mais conquista o Grêmio e um dos que mais cede, tá? O Santos.
Corinthians conquista, mas o Ceará não cede quase nada, tá? Flamengo também é bem interessante com o cruzamento de scout, tá? Não tá entre os que mais conquistam, mas conquista uma quantidade considerável. E o Vasco, por sua vez, é um dos que mais cede. Inclusive é o que mais cede porque o Sport não vai valer para a rodada. Então torna-se o time que mais cede, né, pontos para laterais adversários, tá? Então laterais do Flamengo também, juntamente com os laterais de Fortaleza, laterais do Flamengo e do Grêmio também são boas opções, tá? Principalmente aqui o Felipe Luiz. Não tá com uma boa média em casa? Não, 12.13. Mas é um cara que tá desarmando demais, tá? Negativa pouquíssimas vezes, tá? E fez aqui, ó, 5 desarmes contra o Bahia, 4 contra o Palmeiras. É um cara que desarma demais. Inclusive, quero ver se o Vasco anda cedendo desarmes. Se ceder, ó, o Vasco tá cedendo muito ponto. E por mais que seja um clássico, o Felipe Luiz não é um cara agressivo. É um cara que dificilmente vai expulso. Posso estar arriscando? Posso estar arriscando. Mas eu não tô contando com SG, tô contando o quê? Com desarmes. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica para lateral. Média básica, laterais. Calegari, Felipe Jonathan, ó. Felipe Jonathan, como pode ser uma boa? Tem uma boa média básica. Diogo Barbosa. Laterais do Grêmio, a gente viu ali, cruzamento favorece. Tem uma média de 3.23, 27 jogando em casa. Negativou pouquíssimas vezes. É um cara que vai pegar o Marinho pela frente. Pode ser que proporcione para ele desarmes, tá? Tudo vai depender da circunstância do jogo. O Marinho pode deixar ele no chão e passar direto várias vezes, ou então ele vai conseguir desarmar bastante. O Santos, por sua vez, aí, ó, como a gente viu, é um time que cede uma quantidade considerável de pontos para laterais, tá? Então vejo sim o Diogo Barbosa, tá? E o Felipe Luiz com bons olhos. E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí, né? Que agora eu arrumei o cruzamento de scout. O Fortaleza, tá? E aqui o Curitiba, de repente, Natanael, mas ele tá pontuando melhor dentro de casa. Deixa eu dar uma olhadinha nesse menino. Vinha pontuando bem, tá? Vamos tentar acelerar aqui o vídeo para não ficar muito longo. Não vai ter edição mesmo, né? Natanael, vamos ver. 1.81 fora, 4.97 dentro. Dentro de casa ele tá arrebentando. Fora, razoavelmente bem. Nos últimos jogos aí vem conquistando bons pontos, mas muito por causa de desarmes, tá? Fortaleza, por sua vez, já deixou de ceder, mas nos últimos jogos vem cedendo. Certo? Eu quero ver o desarme desse pessoal aqui, ó. Olha só o Ceará como é uma boa. Vem conquistando pontos, o Samuel Xavier, tá? Se o Bruno Pacheco jogar, melhor ainda. Ele tem um desempenho melhor fora de casa do que o Samuel Xavier, mas não apareceu entre os prováveis. Certo? Aqui, ó, continuo dizendo que de repente Moisés pode ser uma boa, por mais que o Atlético Paranaense não ceda muitos pontos. Porque antes eu tava mostrando no geral, né? Todos os jogos. Agora eu filtrei para os últimos 5 que mostra a realidade do campeonato, né? Os laterais do Fluminense ainda continuam sendo uma boa, tá? Porque conquistam uma quantidade considerável. Mesmo o Fluminense... mesmo o Bahia não cedendo muito, tá? Porque são laterais de média básica boa, Egídio, Calegari, desarmam bastante. Vamos ver desarme logo à frente, né? Mas jogando fora de casa aqui, ó, o que me chama a atenção é o que o Goiás está cedendo, tá? E o que o Atlético Mineiro vem conquistando mesmo tomando gols, tá? Mesmo tomando gols. Deixa eu dar uma olhadinha no Arana aqui, porque é um cara ofensivo, tá jogando muito à frente. Uma média de 3.81. Negativou aqui na 32ª, até foi substituído pelo Sampaoli porque entregou aquele gol contra o Vasco. Bom, nos demais jogos aqui tá pontuando bem, vira e volta dar uma habitada quando participa de gol. E tem uma chance considerável de SG porque o Goiás tá fazendo poucos gols em casa. E vai ser um jogo chave pro Bahia, tá? Assim como o Goiás também, né? Se o Goiás não conseguir um resultado positivo aí, também vai ficar meio complicado, ainda mais se Fortaleza ganhar, né? Tô bem em dúvida, o Arana bem ofensivo, certo? Felipe Luiz desarma bastante. Diogo Barbosa vai ter possibilidade de desarme, inclusive vamos dar uma olhadinha de desarme, né? Vamos ver pontuação aqui, vamos ver quem é que desarma mais aí dentro de casa. Flamengo desarma muito dentro de casa com os laterais, hein? E o Vasco é o time que mais cede. Felipe Luiz com certeza é uma boa, mesmo sendo clássico. Principalmente sendo clássico, né? E é um cara que não é tão faltoso assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Felipe Luiz. Laterais. Tá com 6 cartões amarelos em 24 jogos. Uma média razoável, até um cartão amarelo a cada 3 jogos praticamente. Né? Falta cometida 38, não é um cara muito faltoso não, tá? Pra lateral. A maioria dos cartões que ele recebe aí é por reclamação. Né? Então, em termos de desarme aí, ó, Flamengo, realmente lateral do Flamengo é uma boa sim, tá? E os times que vão jogar em casa, quem é que cede muitos desarmes? Ó, o Bragantino cede bastante, o Atlético Paranaense, né? E por mais que o Atlético Paranaense não ceda tanto, né? De repente um lateral do Atlético Paranaense para desarme pode valer a pena. Mas realmente quem anda desarmando muito fora de casa com seus laterais aqui, ó, é o Fluminense. Por mais que o Bahia não ceda muito, são laterais de desarmes, é o Calegari e o Egídio, tá? Inclusive são os líderes de desarme, né, da competição. Tá com uma média de 4.18 Calegari. Outro menino de muita regularidade, dificilmente negativa, tá? Dificilmente negativa. É o lateral com melhor média básica, nós vamos ver à frente. E o Bahia realmente, ó, tá cedendo bons pontos para laterais, tá? Tá cedendo bons pontos para laterais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Egídio. O Egídio também tá desarmando bastante, tá? Tá com uma média de 4.22, ó. Pode ver que eles são bem regulares, ó. Até mesmo nas pontuações, já também negativou uma única vez, ó. 5 desarmes contra o Curitiba, 5 contra o Vasco. Desarma demais o Egídio, tá? Se a gente colocar aqui, ó, em termos de desarmes,
a gente vai perceber que o Felipe Jonathan tá em primeiro, ó, o Felipe Luiz em segundo, o Gu em terceiro, ó, o Egídio já aparece aqui, o Calegari, então entre os que mais desarmam. Falei bem do Atlético Goianiense, né? E vai pegar um time ofensivo pela frente, né? Times ofensivos sérios em desarmes, né? Porque proporcionam isso. O Dudu tá com uma média de 3.01 jogando fora de casa. E é outro cara de muita regularidade, tá? Negativou apenas uma vez. É claro que aqui as pontuações boas ficam muito atreladas às vezes a uma assistência e a um SG, mas ainda é um dos laterais que mais desarmam. Mas mesmo assim eu ainda prefiro ficar com o Felipe Luiz, com o Egídio ou com o Calegari, que andam desarmando muito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Felipe Jonathan, né, que eu falei dele. Tem uma boa média fora de casa, é um dos laterais com melhor média, mas tem um dos confrontos mais difíceis. Tá com uma média de 5.35 e realmente fora de casa não negativou ainda, tá? Só resta saber como é que o Santos vai estar, a cabecinha do Santos aí, depois de perder a final da Libertadores, né? Porque agora o Santos vai ter que se dedicar ao brasileiro e tentar chegar ali entre o G6 ou G7, G8, depende de como for o campeonato, para pegar uma vaga da Libertadores, né? Então, Felipe Jonathan, bom, gosto dele fora de casa, mas prefiro ficar com o Felipe Luiz aí pela regularidade dele, né? E pelo que vem conquistando desarmes em casa e pelo que vem cedendo de pontos aí, né? O Vasco da Gama, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Guga. Tá com uma média de 2.79, né? O Arana tá com uma média melhor do que o Guga fora de casa, tá? Egídio e Calegari chamam muita atenção pelos desarmes, né? Muita consistência. Diogo Barbosa pode ser uma boa, pegar o Marinho pela frente ali, de repente pode desarmar alguma coisa, tá? O Arana não desarma quase nada, mas em compensação, se a gente botar aqui, ó, gols, tá liderando aqui em gols, tá? Em segundo é o Felipe Luiz, certo? Assistência. Liderando de novo em assistência, em segundo é o Egídio, depois em terceiro é o Isla, né? Não, realmente o Guilherme Arana pode até ir mal, tá? Mas realmente por ele estar jogando muito avançado, pelo Galo tá buscando algo mais ali, ele precisa vencer. Não pode deixar o Inter nem o Flamengo se distanciar. E pelas pontuações que vem conquistando fora de casa, né? Vale a pena sim. A questão é que ele tá bem valorizado, tomem cuidado, tá? E eu vou ser sincero com vocês, como eu sempre sou, muito sincero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no cruzamento de scouts aqui. Tinha desarme, pontuação média, Fluminense bastante segurança para escalar. Flamengo está muito bem identificado os seus laterais para desarme. Felipe Luiz, uma excelente, né? Tem outros laterais aqui que a gente vai explorar com mais calma na live, tá? Na live de amanhã, meio-dia aí, por volta do meio-dia. Por exemplo, os laterais aqui, ó, do Red Bull Bragantino, vou ver, porque o cruzamento de scout aqui em desarme me agrada bastante, assim como do Corinthians também, sem pensar muito em SG, tá? Sem pensar muito em SG. Dá uma olhadinha em pontuação média aqui. Como eu falei, o Diogo Barbosa aqui agrada bastante o cruzamento, né? O scout. Assim como o cruzamento de scouts também é favorável por Samuel Xavier, certo? O Moisés não é se jogar fora. Os dois laterais do Fluminense também não, certo? Até o Galo aqui, ó, que me chama atenção é o Galo, porque o Goiás anda cedendo muito ponto porque não tá fazendo gol. E claro, Felipe Luiz aqui pelo cruzamento de scout, né? Tem jogos mais facilitados na rodada, né? E tem jogos mais complicados. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas eu tô quase fazendo uma loucurinha aqui. Quase posso até quebrar. Tô quase dobrando Fortaleza, tá? Tô quase dobrando Fortaleza, né? Mas eu acho que eu vou apostar nessa, né, nos times na parte de cima da tabela, tá? Tá valorizado, certo? Mas vira e volta, faz gol e dá assistência. Tem uma chance aí real. Não joga tão bem assim fora de casa, né? Felipe Luiz tá me chamando muita atenção. Tá com muita regularidade. E mesmo sendo um clássico aí, tá? E eu dei uma olhadinha, tá? Nos últimos jogos aí de Flamengo e Vasco. Os últimos 5 confrontos com o mando de campo do Flamengo, né? Mesmo sendo um clássico. É uma vitória do Flamengo e 4 empates, tá? Teve 2 0-0, né? Mas também teve um 4-4. Pode ser um jogo de muito gol. É um jogo equilibrado. É um clássico equilibrado. Mas o momento do Flamengo é melhor. Tá buscando algo mais aí na competição, né? O Vasco tenta se recuperar a qualquer custo, né? O Iago Pikachu aqui, ó, também jogando avançado pode ser uma boa, porque o Flamengo deixa brecha atrás, quando ataca muito, se expõe lá atrás, né? Tô aqui com... Eu vou com o Felipe Luiz. Vou com o Felipe Luiz, tá? Tá com muita regularidade, certo? E vou dar uma arriscada aqui, vou com a Arana, tá? Vou com a Arana. E como a gente viu aqui no confronto aqui, ó, o Galo toma muito gol fora de casa, mas o Goiás é um dos times que mais vem cedendo SG dentro de casa aqui, ó. Tá com uma dificuldade enorme de fazer gols em casa, né? E o Galo é um time que fora de casa ainda costuma fazer gols, né? De repente pode dar certo. Queria de repente um lateral mais... E tá valorizado, queria um lateral um pouco mais seguro, mas essa rodada aí tá um pouco complicado. Mais seguro aqui, quem sabe, algum lateral do Fortaleza, né?
Mas tá sendo uma rodada difícil, tá, gente? Jogos muito equilibrados. Grêmio e Santos, muito equilibrado. Corinthians e Ceará, equilibrado também, né? Bahia e Fluminense também, eu acho um jogo equilibrado. Flamengo e Vasco nem se fala, é clássico, né? Bragantino e Atlético Goianiense. O Bragantino tá jogando muito dentro de casa, mas o Atlético Goianiense tá com uma boa campanha fora, né? E o confronto mais favorável, ao meu ver, é o Goiás e o Atlético Mineiro. Por mais que o Galo não tenha uma campanha tão boa fora de casa, né? O Goiás tinha dado uma melhorada, mas agora caiu de novo, tá mal, né? Fortaleza e Curitiba, bem equilibrado também. Atlético Paranaense e Inter, muito mais equilibrado. O confronto mais favorável é do Goiás. Se não der nenhuma zebra aí, tem tudo aí pro Atlético ganhar do Goiás lá, né? Até ver o confronto aqui. Confronto de poucos gols, hein? Os últimos 5 jogos com o mando de campo do Goiás foi uma vitória do Goiás, 3 empates e uma vitória do Galo. Sendo que 3 empates foram de 0 a 0. Me interessa bastante. Não vou deixar assim por enquanto, tá? E mesmo porque a gente vai explorar melhor as estatísticas aí, né? Na live de amanhã. E também vai ter bons e baratos de valorização agora na sequência. Até o final da tarde devo lançar mais um vídeo de bons e baratos de valorização para não deixar o pessoal na mão aí que tem pouca cartoleta, tá? E explorar um pouquinho mais ainda as estatísticas. Quem vem pontuando muito com os seus meias dentro de casa aqui, ó, é o Red Bull Bragantino, certo? O Corinthians vem pontuando bem, mas o Ceará não cede quase nada. O Goiás já cede um pouquinho mais. Mas no cruzamento de scouts aqui, o que me chama a atenção é o Flamengo, tá? Porque depois do Fluminense, o time que mais vem cedendo pontos para meio campo, jogando fora de casa, por mais que seja um clássico, é o Vasco. E o Flamengo vem pontuando, tá? Então deixar de fora aqui um Arrascaeta, eu acho complicado. Mesmo sendo clássico. Ele não é um cara muito faltoso. Aqui, ó. Ele é um cara que tá com 15 faltas em 21 jogos. Tem partida que ele passa em branco. Não ganhou o cartão amarelo ainda. Ele é um cara, não é faltoso e é um cara bom de bola. É um cara sensacional. Finaliza bem, certo? É ele que tá armando o time do Flamengo. Já falei em alguns vídeos aí. Ele vem sendo o cara mais lúcido do Flamengo e o meia mais avançado. Tá com uma média de 4.94 jogando em casa. Não negativou nos últimos jogos. Divide e volta aí, ó. Quando ele dá assistência ou dá gol, ele arrebenta na pontuação, tá? É um clássico? É um clássico. Mas o Flamengo é um time muito ofensivo. Não dá nunca para descartar meias e atacantes do Flamengo, mesmo sendo um clássico, tá? Não gosto muito de ficar escalando em clássico, caso de cartão, esse tipo de coisa. Mas o Arrascaeta é um cara que não é tomar tantos cartões assim, certo? E realmente aqui, ó, o Vasco tá cedendo bons pontos aí pra mim, gente. Nossa, até chegou a mitar alguns, tá? O Arrascaeta fica complicado deixar de fora, tá? Vem pontuando muito bem. Dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto aí? Goiás tá cedendo muito ponto. E por mais que o Ceará seja o time que mais conquiste, e o Atlético Goianiense não ande conquistando tanto, deixar um cara de fora aqui que tá no momento sensacional, o Johan, é complicado. Tá com uma média de 4 pontos, tá? Jogando fora de casa. Ele cresceu demais nas últimas 8 rodadas. Ele é o cara do Atlético ali no meio agora. Inclusive, depois que o Vargas bateu o pênalti lá, perdeu, o Felipe Alves pegou e na volta ele botou pra dentro. E o Keno vai ficar fora provavelmente até o final da temporada. Acredito que a penalidade volta a cair no colo dele novamente. Por mais que ele perdeu contra o Vasco. Ele já tinha confirmado 2, né? Convertido 2. Então eu acho que ele volta a ser o cobrador de pênalti. Certo? E realmente tá com um desempenho muito bom. Por quê? Porque ele anda desarmando, sofrendo faltas. Ele tá... Se olhar o mapa de calor do Johan, ele tá correndo o campo todo ali praticamente, tá? E realmente aqui, ó. O Goiás tá cedendo muito ponto pra meia, gente. Deixar o Johan de fora também é complicado, ainda mais o Galo buscando aí o título, tá? Bem complicado, certo? E realmente jogando fora de casa não tem o que falar. Por mais que o Corinthians não ceda pontos, quem mais vem pontuando fora de casa aí é o Ceará, muito por causa do Vinícius. Vinícius dentro de casa tem uma média de 5.23, mas fora 8.83. Fora o Vinícius é o cão chupando manga. Mesmo porque, se a gente parar e olhar ali, como eu já mostrei, o Ceará tem uma das melhores campanhas como visitante, tá? E muito por causa do desempenho do Vinícius. E o Vinícius fora de casa realmente aqui, ó, só decepcionou contra o Santos. Deu mais jogos aqui, ó, consegue sempre incomodar, finalizar bastante, fazer gol, dar assistência, certo? O Corinthians, por sua vez aí, ó, não é o time que mais cede pontos, mas dificilmente negativa meia, tá? Dificilmente negativa meia. Vejo 5 bons olhos do Vinícius para essa rodada, certo? Então assim, ó, de maneira muito rápida, assim, ó, só olhando pontuação média, conquistadas seguidas, meias do Flamengo, principalmente o Arrascaeta. Meias do Ceará, principalmente o Vinícius, tá? Mas Sobral dá pra dar uma apostada, porque tá com uma boa regularidade, tá? E do Galo, principalmente aqui o Johan, tá? Porque o Goiás vem cedendo muito. São as melhores opções de meio campo, ao meu ver. Vamos dar uma olhadinha em desarmes. Quem é que tá desarmando muito dentro de casa? O Corinthians está desarmando demais. E o Ceará não cede quase nada, mas como é um time ofensivo, né? E quiser dar uma apostada aqui, ó, vamos dar uma olhadinha em desarmes. Vamos ver o pessoal que anda desarmando bastante aqui, ó. Sobral tá desarmando muito, vamos ver aqui, ó. Tá com uma média de 4.34 jogando fora de casa e voltou a desarmar aqui, ó. Fez 4 desarmes contra o Goiás, 8 contra o Flamengo. Ó, nos últimos jogos vem entregando pontos, né? E como a gente viu ali, o Corinthians até que cede uma quantidade considerável de pontos.
né? Raul vai jogar em casa, vou só mostrar, mas prefiro ele fora, tá com uma média de 4.95 em casa e fora 5.77. Mas é um cara de muita regularidade, muito porque por causa dos desarmes aqui, ó, 7 desarmes contra o Vasco, certo? E realmente vem pontuando bem, é aquele cara de regularidade para você botar no seu time. Inclusive, quem tá liderando as ligas aí, ó, sempre pode botar o Raul, que é um cara que vai somar o seu time, né? Se você tá liderando, sempre vai te entregar pontos. E o Atlético Goianiense, por sua vez, aí, ó, até que cede uma quantidade considerável, negativa pouquíssimos meias, tá? Então esses caras aqui são caras de muita regularidade, inclusive o Patrick, tá muito valorizado, tá? Mas tem uma média de 4.23 jogando fora de casa. E olha só, vem pontuando muito bem, ó, com muita regularidade fora, certo? Vai ter um jogo difícil, um dos mais difíceis da rodada, tá? Mas o Atlético Paranaense, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontinhos, tá? Negativa pouquíssimos meias. Cede mais pontos do que negativa, né? Mas tá um pouquinho valorizado. Mas aqui, ó, Sobral, Raul e Patrick são caras de regularidade. Felipe desarma demais, mas tem uma média baixa porque toma muito amarelo. Já foi expulso, faz muita falta, certo? O Gabriel aqui já tá crescendo na competição, inclusive fazendo gol. Tá com uma média de 4.35 em casa, certo? E olha só, muita regularidade dentro de casa só em desarmes, ó. 4 desarmes contra o Bragantino, 7 contra o São Paulo, 8 contra o Grêmio. De repente, pegando um time ofensivo como o Ceará, pode se beneficiar de desarmes, tá? E o Ceará fora de casa até que cede alguns bons pontos aí, certo? Mas se fosse para pegar aí a regularidade, ficaria com esses três aqui, ó. Fernando Sobral, Raul e Patrick estão muito bem. Mas para desarme, o Gabriel pode dar certo, porque queira ou não queira, o Corinthians é o time que mais vem desarmando com seus meias dentro de casa. E fora de casa, quem é que vem cedendo muito desarme aí para meia? O Fluminense. Mas o Bahia não vem conquistando quase nada. A gente até viu ali que o Felipe é muito faltoso, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que cede muito desarme para meia? O Flamengo. E por mais que o Vasco não conquiste muito, é um clássico, mas de repente aí pode dar certo, tá? Pode dar certo, porque o Vasco tem jogadores de muita regularidade. Benítez decepcionou na última rodada, quem tá com pouco cartoleiro, de repente pode até dar certo. Ele é um cara bem raçudo, tem uma média de 2.64, tá? É um cara que tem uma certa regularidade dificilmente negativa e vai ter chance de desarmar. Mas eu fico meio cabreiro aí pra colocar meio campos do Vasco aí, né? Porque o Flamengo tá difícil. O Flamengo até que cede desarme aqui, né? Mas como a gente viu, pontuação cede bem pouco, né? Os times que vão jogar fora aí, quem anda desarmando demais aí, ó. Santos desarmando muito, né? Tem até que ver se o Pituca ainda tá aqui ou se já foi vendido, né? Se já foi negociado, porque o Pituca vinha bem, né? Principalmente em desarmes. Ó, o Alisson vai jogar, mas é um cara muito faltoso, 3 cartões amarelos, né? Não tem uma média tão boa. O Pituca já foi realmente vendido. Uma pena, porque tava jogando bem. Era essencial aí pro time do Santos, certo? E olha só, o Ceará vem desarmando bastante. Veja como o Sobral vale a pena. Até mesmo o Patrick, ó. Veja como o Inter também desarma bastante. Inclusive agora, já todo mundo já sabe, né, que quem vai cobrar pênalti na ausência do Galhardo é o Edenilson, que já cobrou 2 pênaltis em sequência, certo? Tem uma média de 2.18 jogando fora de casa, né? Oscila pouquíssimo, né? Negativou apenas uma vez e cede bons pontos aí, porque é um cara que participa bastante em desarme. Se o Inter jogar no contra-ataque, né? É um cara essencial ali pro meio campo do Inter, né? Sempre tem um fôlego aos 45 do segundo tempo, é um cara que ainda corre muito, tá? Então quem quiser dar uma arriscada, eu gosto mais da regularidade do Patrick. Mas agora o Edenilson com um pênalti aí a seu favor, de repente já começa a equilibrar as coisas para escolher uma escalação, certo? Curitiba também vem desarmando bastante com seus meias. Deixa eu dar uma olhadinha se o Galdesani está por aqui. O Galdesani desarma bastante, tá? Matheus Galdesani, vamos dar uma olhadinha. Tá com uma média de 3.31 jogando fora de casa. Tá desarmando um pouco fora de casa. Dentro de casa tá um pouquinho melhor. O Galdesani caiu bastante, vou deixar ele um pouquinho de lado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em todos, né? E vamos agora no cruzamento de scout que o mais nos interessa para meias. Quem é que anda fazendo mais gols com seus meias dentro de casa? Bragantino, vem fazendo muito gols com seus meias em casa e o Atlético Goianiense toma alguns. Flamengo é o segundo e o Vasco também tomou alguns gols nos últimos 5 jogos de jogadores de meio campo. Então realmente o Arrascaeta é uma boa. Quem quiser dar uma apostada aí no Everton Ribeiro, no Gerson, né? E o Everton Ribeiro andou caindo um pouquinho, mas fez uma boa partida ontem. Deixa eu até dar uma olhadinha nos meias do Flamengo aqui. Mesmo sendo clássico, o Flamengo é muito ofensivo, né? O Gerson vem bem regular, 2.59, né? É um cara que dificilmente é negativo, mas também não dá aquelas mitadas, né? Joga um pouco mais recuado, prefiro o Arrascaeta. E o Everton Ribeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá com média 3.36, média melhor fora de casa. Também com bastante regularidade aqui, né? Negativou pouquíssimas vezes, né? Mas as melhores pontuações dele geralmente são fora de casa. Ele surpreende um pouco mais fora de casa, prefiro ficar com o Arrascaeta novamente. Mas ele é um cara que ainda tem a bola parada. E quem tá jogando muito bem aí, tá? Por mais que não vai refletir muito aqui no Cartola, é o Diego. Tá jogando um pouco mais recuado, tá se dedicando, tá marcando bastante, uma média de 2.33, certo? E é um cara que é pouco negativa. Os meias do Flamengo sempre vale a pena, né? Porque podem surpreender em termos de gol e assistência. Mas com certeza nesse quesito o Arrascaeta é a melhor opção, né? O Arrascaeta é a melhor opção.
certo? E dos times que vão jogar fora de casa, quem vem tomando muito gol, o Santos. E por mais que o Grêmio não esteja fazendo muitos gols, quem quiser dar uma apostada aí no meio campo do Grêmio, de repente pode valer a pena, tá? Ó, o Alisson, gosto dele mais fora, mas ele tem uma média em casa de 3,25. Fora ele vai melhor, mas é um cara também de muita regularidade. Por quê? Porque desarma, sofre falta, tem chance de assistência e gol, né? E a gente não sabe ao certo aí como é que o Santos vai vir depois dessa final da Libertadores. O Santos, por sua vez, é um time aí, ó, que mais cede pontos do que negativa lá, meio campos, né? E o Alisson, por ser bem participativo aí, né, sempre vai te entregar alguns bons pontos. Jean-Pierre sempre é aquela chance da mitada, porque é o cara que chuta de média e longa distância, bate penalidade na ausência do Diego Souza, mas depois que perder o último, acho que vai ficar complicado para ele. Se o Diego estiver em campo, pior ainda. Mas tem uma média de 5,76. Caiu bastante nos últimos 2 jogos, vinha de 3 boas pontuações, né, mas isso já faz muito tempo. Tá? Nos últimos 2 jogos, a verdade é que ele não está bem. Mas quem quiser apostar, veja como aposta. Porque não vive bom momento o time do Grêmio e os meio campos do Grêmio. Né? Mas eu tenho que falar porque o Santos vem tomando muito gol aí, ó, de meias, né? Adversário jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem vem tomando muito gol de meia aí, ó, Goiás. Por isso que Johan aqui, ó, é essencial. E quem vem fazendo muito gol com meia, Ceará. Por isso que eu vejo o Vinícius também como essencial, tá? Porque a gente tá buscando a maior pontuação, a mitada, aqueles 8 pontos a mais, né? Pra ver se a gente consegue alavancar a pontuação do time. Mas realmente aqui, ó, o Atlético Goianiense fez um gol até agora fora de casa e o Bragantino vem tomando gols de meia, né? Quem quiser dar uma apostada aí no meia do Atlético Goianiense, né? Quem é que mais tem essas características aí? O Elton Rato, que estava jogando bem avançado. Tem uma média de 3,28 jogando fora de casa, certo? E fora de casa ele te entrega alguns bons pontinhos aí, ó. Não é um cara que tá mitando porque não tá fazendo gol nem dando assistência, né? Jogando fora de casa. Mas, até que o Bragantino cede alguns bons pontos, tá? Mas, vou ser bem sincero pra vocês. Com toda a pureza da alma, vou botar aqui, ó, todos. Ou você busca a mitada com Vinícius, tá jogando demais, Arrascaeta e Johan, ou então você vai buscar regularidade com Raul, Patrick, Fernando Sobral, tá? Porque os jogos estão difíceis, certo? Então você tem que ver o que você quer para sua liga aí, tá? O que você quer para sua liga. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gabriel, Casares não vai jogar, é? Matheus Vital tava bem, mas o Ceará tá melhor um pouquinho. Deixa eu ver o Vital como é que tá aqui. Tá com uma média de 2,65. Não tá negativando, quem quiser dar uma apostada aí no Corinthians. Mas os confrontos vão estar difíceis, então eu prefiro escalar aí os jogadores que andam pontuando bem, que estão com muita regularidade aqui, ó. Vinícius, ainda mais Ceará jogando bem fora de casa. A Fabiana é contra o Corinthians, tem um bom sistema defensivo. Tinha até o Jamerson se machucar. Depois que ele se machucou, a coisa complicou. Se vocês olharem os resultados, tá? Arrascaeta, muita regularidade, um cara acima da média. São 2 caras acima da média e o Honra tá entrando pra esse time porque o menino tá jogando demais e muita regularidade, tá? Então não vou ficar inventando, vou com os 3, certo? Mesmo porque aqui, ó, uma das melhores campanhas fora de casa do Ceará. E o Flamengo e o Atlético estão buscando algo mais, tá? Quem quiser ir com o Patrick do Inter, também muito regular. Só que aqui eu acho que o confronto vai ser mais difícil. O Atlético Paranaense está muito bem, está querendo uma Libertadores também. Raul, muita regularidade também, ó. Percebam aqui, ó. Realmente as melhores opções estão aqui na parte de cima, gente, ó. Sobral também, muita regularidade. Nenê deu uma mitada aí, mas o Nenê é aquela coisa, né? Vai enfrentar um Bahia aí que não vem tão bem assim, certo? O Nenê tem a bola parada, quem quiser dar uma arriscada, enfim. Para meia, eu prefiro ficar com os que estão na parte de cima da tabela, né? Posso me enganar um pouquinho, mas são as melhores opções ao meu ver. Vamos pro nosso querido atacante. Marinho já tá ali, ó. Até quero dar uma olhadinha aqui em assistência. Deixa eu ver se eu tô se eu tô certo ou tô errado. Ó, o Corinthians anda fazendo muito gol com assistência de meia, tá? Com assistência de meia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Corinthians. Casares não tá, né? Aí só sobra o Vital. O Vital a gente já viu, né? Que ele tá dando uma osciladazinha. Vinha bem, mas agora deu uma caída também. Né? Assim como todo o time do Corinthians. Ó, o Fluminense toma muito gol com origem de assistência de jogador no meio de campo. E o Atlético anda fazendo, mas o Inter não tomou nenhum. Novamente o Goiás aqui, ó. E novamente o Ceará. Realmente, ó. As melhores opções da rodada, ao meu ver, mesmo jogando fora de casa, é o Vinícius e o Johan, tá? E jogando em casa eu prefiro ficar com a Arrascaeta, porque por mais que seja um clássico, ele é um cara que pode desequilibrar, tá? Ele é um cara que pode desequilibrar. Vamos dar uma olhadinha no nosso atacante, que o vídeo já deve estar ficando bem longo. Assistência, olha só como tá dando assistência os atacantes do Red Bull Bragantino. E por mais que o Atlético Goianiense não tenha sofrido tantos gols assim com origem de assistência, o Claudinho aqui é complicado deixar ele de fora, meu amigo. O Claudinho é outro que no segundo turno tá arrebentando. Tá? Se o primeiro turno tem sido do Marinho, porque o Marinho no segundo turno se dedicou mais a Libertadores e ficou alguns jogos fora, o segundo turno tem sido do Claudinho, tá? E o Claudinho realmente é sensacional. Uma média de 8,07 jogando em casa, tá com muita regularidade, um cara muito participativo. Dentro de casa o Bragantino tá fazendo muito gol, certo? E o Atlético Goianiense aí, ó, por mais que tenha uma boa campanha,
fora de casa, cede bastante pontos para atacantes adversários, tá? Vejo o Claudinho com bons olhos, uma das melhores opções, certo? E dos times que vão jogar em casa, quem é que anda tomando muito gol aí? Corinthians de assistência de atacante, o Corinthians. E aqui o Ceará fez apenas um, mas o Vinícius eu coloco aqui porque ele joga como meio avançado, né? No Cartola tá como meia, mas no Ceará praticamente ele é o segundo atacante, certo? Quem é que anda fazendo muito gol aí, né? Com a de assistência com meia? O Galo novamente, certo? E o Goiás sofreu. Então não tô tão errado assim, tá? Pensando em gol, né? Pensando em assistência, né? Ó, o Corinthians anda tomando uma quantidade considerável de gols de atacante, certo? Mas quem mais sofreu gol de atacante aí pra rodada disponível é o Flamengo jogando em casa, certo? E quem é que mais fez gol jogando fora? O Atlético Goianiense, tá? E esse é um dos motivos porque eu não tô botando o setor defensivo do Bragantino, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Goianiense, quem é que vai jogar na frente. O Janderson tá com bastante regularidade, tá? Tá com uma média de 2,72, certo? Negativou aqui em 2 jogos, mas vira e volta aí, ó, consegue aprontar fora de casa. E como a gente viu, né? O Bragantino aí anda tomando gol de atacante. E cede alguns pontinhos aí para atacantes adversários, né? Todo time ofensivo aí às vezes se expõe um pouco atrás. Mas eu deixaria em segundo plano, acho que o Bragantino é favorito nesse confronto, né? Por mais que o Atlético Mineiro seja um dos melhores visitantes da competição, o Bragantino está com a segunda melhor campanha, né, do retorno, certo? Então acho que vale a pena sim. Eita! Vamos dar uma olhadinha lá de cá. Quem anda fazendo muito gol com os atacantes dentro de casa? Bragantino, Claudinho novamente, sensacional. E o Flamengo anda fazendo muito. E o Vasco tomando muito. É um clássico, mas é complicado deixar de fora, tá? O Gabigol tá se movimentando demais, tá com uma média de 4,98. É ele que bate pênalti, todo mundo sabe. Clássico às vezes sai um pênalti. Negativou apenas aqui quando tomou um cartão vermelho. E esse que é o meu medo, por ser um clássico. Ele tomar um amarelo e um vermelho é 2 toques, tá? Mas realmente o Vasco tá tomando muito gol de atacante, gente. Aqui, ó. Tá imitando os atacantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Diego Souza por dentro. Luciano por fora. Empatou. Carlos Eduardo por fora. Melhor pra quem joga nas extremas. Claudinho, pode dizer que por fora, porque o Claudinho não joga no centralizado. O Gabigol é um excelente, mas eu tô quase botando o Bruno Henrique, porque todo mundo sabe que o Bruno Henrique é o rei dos clássicos, né? Tá com uma média de 5,60 jogando em casa, negativou no último jogo contra o Palmeiras, certo? E vira e volta dá uma mitada. Não tem aquela consistência como o Gabigol, porque o Gabigol joga centralizado, né? Então assim, ó, queria muito um atacante do Flamengo, mesmo sendo um clássico. Por quê? Porque o Flamengo vem fazendo gols com os atacantes dentro de casa. E o Vasco vem sofrendo gols, tá? A questão, meu medo é o Gabigol com essa questão aí, né? De cartões, certo? Olha só novamente, ó, o Vasco é o time que mais vem cedendo ponto para atacante jogando fora de casa, gente. E ó, o Bragantino é o mais conquista, realmente aqui, ó, ataque do Flamengo, Bragantino são as melhores opções jogando em casa. O resto dos confrontos estão muito equilibrados. E jogando fora aqui, ó, o Internacional tá muito bem, tá? Só que vai enfrentar um Atlético Paranaense que é uma das melhores defesas na atualidade da competição. Então quem quiser aqui dar uma apostada aqui no Yuri Alberto, vive um momento sensacional. Tá com uma média de 6,91 jogando fora de casa. E fora de casa aqui ele vem aprontando, tá? As últimas 2 pontuações dele fora de casa têm sido sensacionais, certo? Sensacionais. De repente tá valendo a pena aí, ó. O Atlético, como a gente tá vendo aí, ó. Não é o time que mais cede, mas cede uns pontinhos razoáveis pra mim aí. Eu acho que vai ser um jogo bem pegado, tá? Eu tô tentando evitar aqui esse confronto, né, porque o Atlético Paranaense subiu muito produção e o Inter com certeza tem a melhor campanha aí do retorno e realmente vai ser difícil aí se o Inter não der uma tropeçada aí, vai ser complicado aí, né? Tem jogos difíceis pela frente como esse? Tem, mas tá jogando muito bem, certo? É, realmente, o Inter tá pontuando bem, mas o Atlético não cede quase nada, não. Prefiro ficar com o atacante do Flamengo e do Red Bull Bragantino, tá? Pontuações médias. E aqui eu sou obrigado a dizer o seguinte, ó, tem um cara que o cruzamento de scout não favorece ele, mas é o Marinho, tá? Tem uma média de 6,22 jogando fora de casa. E aqui, ó, fora de casa, dificilmente negativa, geralmente cede bons pontos. É um cara de média básica de 4 pontos, ou seja, se der tudo errado, te entrega pelo menos 4 pontos, tá? E é difícil, tá? Tem atacante aqui que vai jogar em casa que não tem essa média de 6,22 como o Marinho tem jogando fora. O Grêmio, por sua vez, não vive um bom momento, não sei o que aconteceu, parece que o Grêmio largou mão do brasileiro, é o que tudo me parece, né? E parece que tá mais focado, né, na final da Copa do Brasil, né? O Grêmio não é de imitar tanto assim atacante, né? Negativa até alguns. Né? Na verdade, negativa mais do que 7 pontos. Bom, o Marinho seria um caso à parte, né? Porque as pontuações dele são fora de série, né? Mas o Renato Kaiser também vem melhorando bastante dentro de casa. Preferiu ele fora. Em casa tá com uma média de 3,57, mas vai ter um confronto complicadíssimo, né, contra o Internacional. Se fosse para pegar alguém do Atlético Paranaense, eu pegaria o Carlos Eduardo, né, que tem uma regularidade muito maior, mas tá muito valorizado, né? É para atacante do Galo fora de casa, por mais que o Goiás sofra gol, de repente pode valer a pena.
mas não estão com desempenho tão bom assim. Deixa eu dar uma olhadinha no Léo Chu. Léo Chu tá com uma média de 4,86 jogando fora de casa. E vem bem fora de casa, hein? De repente vai rolar um bons e baratos aqui pro Léo Chu, no time do canal. A minha dúvida aqui realmente, aqui ó, Claudinho, vou escalar, tá? É o Gabigol, tá? E o Bruno Henrique. Tá? O Bruno Henrique tá com uma certa regularidade, não é um cara tão faltoso assim. O Gabigol, a cabeça dele é que me preocupa, né? Mas de repente, por causa da penalidade, de repente vou até escalar ele, mesmo sendo um clássico, tá? E não deixa a braçadeira na mão dele, para não dar problema, né? Outro cara aqui que eu vou escalar, ó, contra tudo, contra todos. Atacante, pontuação média. Pode ver, ó, o Grêmio não cede quase nada para atacante aqui, ó, nos últimos 5 jogos. Gols. O Grêmio tem uma das melhores defesas, não toma gol de atacante, tá vendo? Tá? Não toma gol de atacante, o Marinho tá valorizado. Pontuação média. Cede quase nada, deixa eu ver aqui. Bem que aqui, ó, o Santos, tá? Não dá pra levar muito em consideração, porque nos últimos jogos vem jogando com time reserva, tá? Mas com certeza, jogando em casa, Flamengo e Bragantino aí, são as melhores opções de atacantes, tá? Atacantes também do Atlético Paranaense pode dar certo, como eu falei, o Carlos Eduardo e o Cáceres, mas vão pegar um Inter que é o sul de Rui, mas que tá bem ofensivo, tá deixando uns espacinhos lá atrás. E aqui, ó, o Internacional tá fazendo muito gol, mas o Atlético Paranaense tá se tornando uma das melhores defesas da competição. Acho um jogo duríssimo esse aqui, tá? Mais duro talvez até que o clássico aqui. Acho bem complicado. Eita, vai aparecer tudo isso aqui no vídeo que eu não vou cortar. O Atlético Paranaense tá fazendo bastante gols. Ó, pessoal, vai ter a live amanhã, tá? E amanhã eu decido com mais calma, tá? Amanhã eu decido com mais calma. Nesse momento aqui, ó, não vou inventar. Vou seguir a regularidade. São jogos mais difíceis, mas são jogadores que podem te trazer algo mais. O Marinho bate falta, bate pênalti, né? O Gabigol bate pênalti. Só tenho medo aí por causa que é um clássico, mas vou botar. E sabe por que eu vou fazer isso? Porque aqui, ó, eu tô com 156 cartoletas no canal. E eu tô disputando algumas ligas, principalmente aí dos youtubers aí, com esse time. E eu sei que tem muita gente que não vai ter força financeira pra botar esses 3 na frente e esses outros 3 no meio. E daí vão ter que se enfraquecer mais atrás. Então, por enquanto, tá? Queria até ir com o São Paulo aqui, tá? Queria ir muito com o São Paulo aqui, certo? Mas vai faltar cartoletas. Daí nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em treinador, quem anda conquistando muito ponto aí dentro de casa com os treinadores. Pontuação média. Corinthians vem conquistando muito mais. Ceará, osso de Rui. Quem vem cedendo muito ponto? Vasco. Eu acho que eu vou com o Rogério mesmo. Ó, o Guto vem conquistando muito e o Corinthians vem cedendo uma quantidade considerável, ó. Internacional vem conquistando demais, tá? E o Atlético Paranaense até que cede uma quantidade considerável também, tá? Dos times que vão jogar fora aqui, quem é que mais cede? Goiás, porque o Botafogo não vai valer. Realmente, aqui, ó, jogando fora de casa, né? Ficaria com o Sampaoli, pela quantidade que o Goiás cede, certo? Com Abel, certo? Não pelo Atlético, que o Atlético tá vindo bem, mas pelo que o Inter tá fazendo, certo? E o Ceará, né? Mesmo o Corinthians não sendo o que mais sério, porque o Ceará tá jogando muito fora de casa. E jogando em casa aqui, ó, eu ficaria com o Red Bull Bragantino, tá? Por mais que não conquiste tantos pontos assim, porque vem tomando gol e o Atlético Mineiro não ceda tanto, mas sim é um dos confrontos mais favoráveis na rodada, ao meu ver, tá? E ficaria com o Flamengo realmente pela quantidade de pontos aqui, ó, que vem cedendo o Vasco. É um clássico, mas me faltou um pouquinho de cartoleta. O Rogério tá um pouquinho super valorizado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso querido Gatinho States, nossos técnicos. Fiquei na dúvida agora com o Barbieri e com o Rogério, tá? Queria ir muito com o Sampaoli. Por que queria ir com o Sampaoli? Não pela média dele, 3.02 fora de casa, olha só. Não são pontuações assim sensacionais, mas é pelo que o Goiás vem cedendo aí, ó. O Goiás nos últimos 2 jogos cedeu muito ponto. Então eu queria ir com o São Paulo, mas vai faltar um pouquinho de cartoleta. Quem sabe eu dou uma ajeitada aí na defesa ali atrás e boto o São Paulo na live, tá? A Baga tá muito bem. Deixa eu ver o Rogério. O Rogério tá com uma média de 3.86. Tá com bastante regularidade. Vira e volta aqui, dá uma escorregada, mas até que pontua acima dos 4 pontos com uma certa tranquilidade. É clássico. O problema são os cartões. Ah, mas o Vasco tá cedendo ponto demais aí. Nos últimos 5 jogos cedeu muito ponto para 4 treinadores jogando fora. Deixa eu dar uma olhadinha no Maurício Barbieri que eu tava com dúvida. Tem uma média de 3.59 jogando em casa. Dá aquela oscilada, às vezes faz grandes apresentações, mais que 2, 3 gols, né? Daí passa dos 6 pontos, mas sempre tá tomando gol. Deixa eu ver o Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro é o osso do de Rui em casa. Não, realmente vou ficar com o Rogério. Vou ficar com o Rogério, mesmo sendo um clássico, tá? Mesmo sendo clássico. Pra capitão, não vou botar o Gabigol, porque tô com medo de cartão. Tá? E também não vou botar o Marinho, porque o Marinho tem um bom desempenho, mas vai pegar uma defesa complicada. Entendeu? Mas eu tô buscando aqui a regularidade do Marinho,
certo? Regularidade mesmo, sofrer falta, finalizar, enfim, e até de repente sobrar um pênaltizinho, uma falta pra ele cobrar ali e meter uma bucha, tá? Mas é jogo difícil, eu sei disso, mas eu tô botando o Marinho pela regularidade dele, e até amanhã na live vou ver o que faço. Gabigol, não vou botar a abraçadeira nele por causa da questão de cartão, ele é muito cabeçudo, vou botar no Claudinho, tá? O Claudinho tá com um desempenho sensacional dentro de casa aí, é um dos melhores jogadores aí do retorno, com toda certeza, certo? Tá jogando muito. Né? Vou manter aqui o Vinícius realmente, o Arrascaeta e o Johan, porque estão sendo os meias mais ofensivos nesse momento, que andam produzindo, dando assistência, fazendo gol, né? Inclusive Vinícius e o Johan bate pênalti, certo? E na zaga aí, tô dobrando, tá? O Galo, porque por mais que o Galo vire e volta aí, né? Tome gol fora de casa, o Goiás tá cedendo alguns SGs e de repente pode dar certo, tá? Mas ainda não fiquei totalmente convencido aí, né? Do meio para trás, eu acredito que vou fazer mudanças na live, talvez uma ou duas. Do meio para frente eu acho que tem tudo para ser esse time aí, certo? Estão custando 156,16 cartoletas. Esse aí é o time principal do canal, um esboço para a 34ª rodada. Gente, então é isso. Sem edição, sem corte, vocês viram, eu vou deixar, tanto é que eu me enganei ali nas pontuações, botei a média total e depois filtrei por 5 jogos, tá? Então se eu falei alguma besteirinha aí, vocês me desculpem, certo? Live amanhã, próximo ao meio-dia, já que o mercado fecha às 15 horas, certo? Então, portanto, se você não é inscrito, convida a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se você for inscrito, deixa aquele like, dá essa força aí pro Mané, tá bom? Quero ver se hoje ainda eu consigo fazer o vídeo de bons e baratos e valorização aí, para não deixar o pessoal que tem pouca cartoleta na mão, tá bom? No mais, um grande beijo de coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui!